Muito boa noite pessoal, boa noite. Testando logo o som aqui. Vamos começar mais um bate-papo. Hoje, convidado especial, como sempre, nossa amiga Edivanice. Já vou mandar o convite para você agora, para a gente começar a nossa live de hoje, desta noite, que vai falar sobre família. Deixa a Anice entrar. Muito bem. Muito Adeus. Oi, eu. Já deu certo. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu me Se ajeite aí. Bom, muito boa noite, minha amiga Divanice. É com muito prazer, com muito carinho que a gente lhe recebe aqui para esse bate-papo, essa conversa, onde vai ter pessoas nos ouvindo e nos vendo, viu? Boa noite. Sempre a gente começa com uma música relacionada ao tema, e hoje uma música que eu recebi faz muitos anos já, da espiritualidade. Acho que nem sei tocar ela toda, mas vamos pedir aos irmãos que nos ajudem. Vai dar certo. Mais ou menos assim. O som tá legal aí para todo mundo que já entrou. Tá me ouvindo bem nisso? Muito bem. Toda família precisa viver em paz. Toda família precisa de algo a mais. Jesus. Os filhos precisam respeitar seus pais. E os pais cada vez mais respeitar seus filhos. E assim a paz reina eternamente. Com Jesus minha família é diferente. Se quer paz, seja a paz. Se quer amor, então doe o amor. Se quer perdão, abra o seu coração e deixe Jesus entrar e tudo transformar com amor. Isso. Se a gente quer paz, Exato. se a gente quer paz, né, tem que dar paz. Se quer amor, temos que dar amor. Se quer perdão, tem que abrir o coração para deixar Jesus entrar, tudo transformar com amor. Muito bem-vinda, minha amiga. Vamos começar nossa conversa com fé em Deus. Vamos Somos loucos lá. para lhe ouvir. Minha irmã, que já está aí na live, quando eu mandei o card para ela, disse: eu não perco de jeito nenhum a Rose. É nisso que eu não perco de jeito nenhum, isso é maravilhosa. Eu disse: vai dar certo. Vamos lá, minha amiga, para a gente começar a lhe ouvir, eu gostaria que você dissesse quem é Edivanice, sem dizer o que Edivanice faz. Porque nós estamos acostumados a ouvir as pessoas dizerem que são isso, são aquilo outro, mas na verdade é o que elas fazem. Nós queremos saber quem você é, sem dizer o que você faz. Vamos lá. Sou Edivanice, sou casada, 3 filhos, um está na espiritualidade, tenho irmãos que amo de coração, sou uma pessoa, tento seguir o Cristo, porque
porque para a gente seguir o Cristo, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Então, eu sou uma cristã na tentativa sempre de evoluir. Tendo Cristo como modelo, sou uma pessoa que não gosto de injustiça, gosto de rir, gosto de dançar, gosto de ser útil, sou impaciente, é um dos meus vícios que eu preciso ser, e gosto de estudar, sou espírita e adoro criança, gosto de estar com pessoas que me fazem evoluir. Preciso trabalhar muito, muito com paciência. Muito bom, muito bom. Bom, então agora nós já descobrimos quem é a Nice sem saber totalmente. É, um pouquinho, mas nós vamos descobrir. Nice, que é família para você? Família. É complicado, a gente, porque tem muita coisa para se falar de família. Família, para mim, é estar em um espaço onde precisamos ter amor, fonte inspiradora. É um lugar onde a gente precisa entender que estamos aqui com missões, com quem faz para a nossa família corporal, né? Que existem os tipos de corporal e espiritual, mas a família que a gente se assumiu na espiritualidade, em cuidar, então, família para mim é a convivência de pessoas no dia a dia, onde a gente precisa aproveitar o que ela tem de melhor, a gente precisa assumir essa responsabilidade que cada um componente da família tem para com o outro, precisamos ter responsabilidade, amar cada um, ser bom exemplo, exemplo de honestidade, como é que eu diria? De resiliência, de respeito. Família é essa relação entre várias pessoas que a lei, né, a lei da terra nos colocou para convivermos, seja pai, filho, mais próximo, pai, filho, irmão, os avós, e o que mais que eu poderia dizer? É isso, é um espaço onde precisa ter o respeito, ter bons exemplos, ter responsabilidade e muito amor. Muito bom, isso mesmo. Olha aí, nossa amiga Carla Tereza entrou agora também aí, está nos ouvindo. Olha, Estou vendo Oscar linda, mulher, tá vendo como eu estou aqui toda chique, tentando me ajeitar. Nice, o que mais marcou você na relação, com relação à sua vida, no convívio, no seu lar? Olha só, a Nice agora é casada, é mãe, é esposa, é avó, mas eu quero saber aquela Nice lá do passado, que conviveu com o pai, com os irmãos, com a mãe. O que mais marcou você nesse momento da sua vida, naquela família que você teve lá com os seus pais? Porque quando a gente casa, as pessoas dizem, você casou, agora a sua família é a família que você constituiu, né? A outra lá ficou ali do ladinho, não deixa de ser família, mas principal é aquela família que você constituiu. Mas com relação a essa família que ficou lá atrás, o que mais marcou você no convívio com seus irmãos, com seus pais, como era a relação? O que mais me. Não sei se tem a que mais marcou, mas tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Tipo, a relação com os meus pais. Família tradicional, vamos dizer assim, o pai o mandão, a mãe tinha que obedecer, mas aí o que me marcou era uma mãe muito brava, muito protetora, e, e era aquela mãe que, como é que eu diria? Eu era a ovelha negra. Por mais que eu era a única filha, muito amada, muito protegida, mas era como se eles quisessem me botar seguindo
os padrões que eles achavam que era o melhor para mim, né? Então, uma coisa que marcou nesse comentário inicial é que eu era aquela que queria ser a feminista da família, então eu defendia as mulheres. E aí o meu pai, que era o meu amor, que continua sendo o meu amor, que entre papai e mamãe eu amava mais meu pai. Eu acho que não sei por quê, porque eu defendia a minha mãe, mas era um amor muito especial com meu pai. Mas eu era aquela que defendia as mulheres. Então, a gente tinha essas, como é que eu diria, ideias diferentes nesse sentido. Então, uma coisa é essa, eu era aquela que era feminista da história, agora muito amada. O que mais que eu poderia dizer da relação? Uma coisa que também me marcou muito era a postura dos meus pais em relação à honestidade. Conta pra Meu nós. pai, ele foi para mim uma referência assim de, de amorosidade. Ele era aquela alegria, mas ele tentava assim ser mais calmo, mais ponderado, mais justo. E para ele o dinheiro era importante, mas a honestidade, a postura assim ética, sabe? Ele era muito vaidoso e tudo, mas o dinheiro não era tudo. Então ele me ensinou muito pelo exemplo que ter dinheiro era bom, mas a honestidade era algo fundamental. Outro exemplo bom, né, em relação aos meus pais, eu digo meu pai, mas minha mãe também, mas papai era muito, porque ele era o provedor. Então, ele valorizava a questão de dinheiro, de não sei o quê, mas ele, para mim, era um exemplo de honestidade. Então, eu aprendi vendo ele defender valores de ética, sabe? De o que vê do outro deixar lá. Minha mãe, quando criança, por muitas vezes, ó, não espancava não, mas dava uns acostos. Isso é seu, deixe lá, entendeu? Eu via muito isso comigo e meus irmãos. Então ela foi um exemplo, os dois foram exemplo na questão da honestidade. E deixa eu ver mais. E a minha mãe, um exemplo muito legal, ela era uma guerreira, era aquela que enfrentava. Então, para mim, ela foi uma inspiração em enfrentar os desafios. Eu puxei muito mais a meu pai era mais ponderado, mas aquela ousadia da minha mãe eu peguei também. Então, meus irmãos, o mais velho, bobo, que de bobo não tem nada, né? A gente arengava muito. E eu me posicionava, porque eu era feminista da história, mas aí eu rompi alguns, alguns conceitos que eles achavam que era impossível, era danadinho, então eu enfrentava ele. E o meu mais novo irmão, que era isso por parte de pai, né? Porque tinha dois irmãos por parte do primeiro casamento do meu pai. E o mais novo eu criei, é o meu filhão mais velho, que até hoje meus filhos têm ciúme. Então, o que eu poderia destacar? Eu, como adolescente, ainda naquela família, era uma família tradicional, onde eu convivi com bons exemplos de honestidade, de respeito, de ousadia, mas, ao mesmo tempo, eu quebrei alguns paradigmas, sim. E, no final, eu acho que eles me admiravam. Existia um respeito de mim para eles e deles para mim. Porque depois eles perceberam que a minha ousadia era dentro de uma ética, que eles tinham medo. Mulher que se separava, mulher que não sei o quê, tem que casar com o primeiro namorado. E aí eu fui, sabe, algumas coisas eu cedia, mas ao mesmo tempo eu insistia, mas sempre com muito respeito, sabe? É isso. Quebrando regras, né, Nise? E assim, se impondo, né? Sim, Mostrando isso. uma autenticidade, né? Uma individualidade, né? Sem perder o respeito, entendeu? Sem perder o respeito. Olha, minha gente, para dar o primeiro beijo no meu primeiro namorado, Ave Maria, eu tive que casar. Dica aí. Mas era loucura, mas enfim, eu era muito amada, mesmo sendo Lunice, e ousada. assim, na relação da família, como você destacou, e eu acho lindo quando eu vejo alguém que já é vó, que já é mãe, que já tem sua família constituída, se referir ao pai ou à mãe como papai, mamãe, eu acho lindo. Eu acho que já nessa fala já está o respeito, o carinho, né? E
você falou desse seu amor que você tinha com o seu pai. Por que é que as meninas, as filhas, têm mais esse carinho pelo pai, hein? Eu nem sei dizer, existem algumas teorias, né? Umas teorias, eu não estou lembrando o nome, mas tem umas teorias, mas que não vem ao caso. Eu acho que tem uma que é uma história romana, que é eu não lembro agora o nome. Dizem que existe, era o amor, é um amor platônico, Uhum. alguma coisa nesse sentido. Na Grécia existiu, mas eu acredito eu acho que já vem de outras vidas, sabe? A gente tinha muito em comum, muito em comum. Mamãe, sendo mulher, ela protegia muito os homens, Uhum. sabia? Mas eu amava a minha mãe, mas o meu pai era uma ternura, sabe? Eu acho que é porque eu era também a filha única, né? Então ele me dava muito colo. Eu acho que mamãe ficava com ciúme, tinha ciúme. Mas, como eu sei que eu vim de outras vidas, eu acho que o amor do meu pai vem de outras, sabe? Sinceramente, era algo muito mágico, assim. Eu olhava para ele assim, mesmo machão, mesmo eu arengando, mesmo eu dizendo a ele que eu casaria com qualquer pessoa, não com um homem igual a você. Eita, meu filho, foi uma fusão. E depois ele me admirava, eu sabia que ele me admirava nesse sentido. Mas eu não sei explicar, eu não sei explicar, é algo nada racionalmente que É dê para lindo, eu né? explicar. Boa noite aí, a nossa amiga Deilza, a Rose, que botou aí Nice maravilhosa. Carla, Carla Linda, Tereza já está nos cobrando a visão da família, a visão espírita. Nós vamos chegar lá. Vamos primeiro fazendo deixa, aí dá certo. Nice, eu acho que quando a gente fala, como você falou aí, relembrando do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus irmãos, é meio como se a gente estivesse voltando lá no passado, novamente, né? E nessa volta para o passado, qual o tamanho da sua saudade e se você pudesse voltar, se mudaria alguma coisa ou se não mudaria? Fala aí para nós. vamos lá. O coração já fica aqui apertadinho, né? O que eu mudaria? Não sei, eu acho que eu seria mais ousada ainda. Acho que eu seria mais ousada, mas eu aproveitaria mais momentos com os meus pais, mais com o papai, porque papai tinha mamãe, eu ficava trabalhando e eu poderia ter aproveitado mais. Mas, assim, não sinto muita que eu tenho essa dívida, não, sabe? É porque era tão gostoso ficar com eles que eu acho que eu aumentaria mais os momentos com ele, embora a gente vivia toda semana juntinho, entendeu? E o que eu mudaria? Primeiro, eu não ia casar por causa de um beijo. Não ia mesmo. Não ia. No dia do casamento, eu não queria casar lá dentro. Geraldo, Mas não tive Geraldo tá coragem. dormindo nisso. Tá nada. Eu Geraldo já não fechei pode, a porta ali, já Geraldo dei não um pode ouvir isso não. jeito. Não, mas não foi o primeiro. No segundo. Geraldo é o segundo Hum, casamento. O primeiro foi com João hum, Vitor, pai hum, de João Vitor, hum. entendeu? E aí eu não teria casado. Se eu voltasse no tempo, eu não tinha casado nada com o primeiro namorado, inexperiente. Nesse eu teria mudado isso aí. E teria aproveitado mais com eles, agora eles mais idosos, entendeu? Embora eu toda semana tava, dia, É mas eu acho que faria incrível, isso. né, Nisso, nessa relação, como a gente aumenta o valor pela falta, né? A gente percebe Isso, que foi pouco, né? isso, É incrível, né? isso. Eu lembro uma fala, no domingo eu ia para lá almoçar, ajeitava a mamãe, ajudava ela a fazer almoço, essas coisas. Ficava deitada depois do almoço assistindo televisão. E papai do meu lado, eu olhei para ele e disse: Ô pai, eu te Hum. amo tanto. Aí ele disse, olhou para mim e disse: agora nossos laços são eternos. A gente nunca mais vai se afastar, porque nossos laços são eternos, viu? Aí ele olhou para mim e disse: já vem ela com essa conversa de macumba.
Mas ele me amava demais. Eita, meu Deus. Depois eu tive revelações, né? Depois do desencarne. Bem interessante. Ok. Nice, esse conceito de família de hoje, que você falou aí em um conceito mais antigo que parece até que deixou de existir, esse conceito da família que está ali junto, que se senta na mesa para almoçar, para jantar ao mesmo tempo. Parece que isso acabou, pelo menos nesse contexto de família hoje atual. As pessoas estão sempre muito correndo, todo mundo trabalhando, um chega, o outro está saindo, o filho vem, pega o almoço, faz o prato e vai para o quarto, para frente do computador. Não tem mais esse conceito de família como você retratou aí e que eu também vivi. É, onde foi que a gente errou nesse ponto? Que as famílias estão desse jeito hoje. Está tudo muito espaçado, não se tem mais conversa. Na sua visão, onde foi que a gente errou? Olha, acredito, não, eu afirmo com todas as letras e argumentos possíveis aqui, que eu já estava olhando, né, para a gente conversar. A família, ela está em crise. A educação no lar está em crise. E não é porque os tipos de famílias hoje com relações homoafetivas, com a relação avoenga, que é a avó que toma conta. Não, na verdade, a crise é porque é uma polarização. A questão que a gente conversou em outras palestras, em outros momentos, a polarização. Existe a família tradicional, que precisava melhorar em algumas coisas, mas tinha valores bacanas, e chegou a educação de uma família permissiva, onde não tem regras. Eu acho que o erro total é a palavra responsabilidade, são os pais que acham que são amiguinhos dos filhos. Não precisa ser amiguinho, não. Você não precisa. Isso eu tirei de psicólogos, que eu agora não sei nem, deixa eu ver aqui o nome do rapaz, bem bacana. Ele, o Clinge. Rossandro Rossandro Cleiger, Clinge. fala aí, Cleiger. Então, ele fala isso muito bem. Você não precisa ser amiguinho do seu filho, você não precisa do amor dele. Você precisa ter o respeito do seu filho. Porque na fala desse psicólogo, achei assim maravilhoso, a gente precisa do respeito, porque só se ama aquilo que se respeita. Então, o que a gente perdeu? A gente acha que dá regra, o menino vai ficar traumatizado. A gente corre muito atrás do ter, trabalhar, porque eu trabalhava os 3 horários, mas tinha que ter o horário do almoço. Outra coisa, o celular fica na hora do almoço, crianças comendo com o almoço, porque a mãe está cansada e diz, ó, oh, fica aí no celular. Então, eu acho que o erro é nesse sentido, entendeu? De assumir e ter regras, regra para isso. Tanto é que os celulares vão tá adoecendo, né? Contato com a tela frequente, e, e os pais, sabe, estão tão cansados que está passando a sua obrigação, a sua responsabilidade para a escola, para babá, para a avó. O pai tem que assumir, a mãe tem que assumir. E um erro grotesco que a gente está perdendo, a gente precisa colocar Deus, apresentar Deus para os nossos filhos. Papais, mamães, a gente tem que apresentar. Não, mas ele não gosta, ele vai. Não, ele não tem discernimento cognitivo de dizer que não quer ir para a igreja A, ou igreja B, ou centro A. Não, tem que apresentar Deus para as crianças. Outra coisa que se perdeu é a questão de correr tanto atrás do T que a marca, né, o iPhone, que a minha neta estava dizendo que como é o nome? É um bem caro. Como é o celular É bem o caro aí? iPhone, Diz filho. aí. Me ajuda. O iPhone. Tem um 14, É, um 15, um 20, eu sei lá. Então, isso justifica-se tudo. Não, não, tem que ter regras. Não pode comprar o iPhone e tal. Não compra, compra o que pode. Então, às vezes, nossos erros podem ser nesse sentido da gente ter que estar dando satisfações a, às marcas
marcas, as mídias, a tirar foto dizendo que tem isso, que tem aquilo. Então, eu acho que a gente está muito na superficialidade de uma falsa felicidade, de uma falsa dizer eu posso, eu tenho, é uma ostentação desnecessária. E aí a gente esquece de valores tão simples como o respeito ao outro, como a honestidade com o outro, entendeu? O laço de afetividade fica aquém, fica minimizado quando os valores do tempo. E aí a gente. Ô, Nisso, mas como é que eu posso fazer isso se a sociedade é assim? A gente tem um Cristo, a gente tem que apresentar Deus para as nossas crianças, nossos adolescentes, estar junto deles. E aí a gente deixa que uma tela de celular eduque mais do que a gente pelo nosso exemplo. Então, eu acho que é mais ou menos, tem muito mais coisa, mas seria isso, apresentar Deus. Não é que você vai deixar de ser o teu filho, de ser amigo, não. Ele vai lhe respeitar, e aí vem o amor, aí vem tudo, vem a amizade, vem tudo. Mas quando você se mostra insegura diante dos seus filhos, eles percebem. Eles percebem, aí não tendo limite, aí vem tudo mais. Então, eu acredito que seja isso. A falta de Deus, a falta de limites e a falta da nossa postura como bom exemplo para os nossos filhos. Nice, nessa questão aí que você falou, eu ouvi também o Rossandro falar uma vez que ele contou uma historinha que uma mãe não fez o que o filho queria e ela não fez o que ele queria, ele ficou chateado e passou alguns dias dentro de casa sem falar com ela. Ela vinha, colocava o almoço, ele vinha, fazia o prato dele e ia para o quarto sem falar com a mãe. Um belo dia, ele não aguentou mais e aí falou, por que a senhora está fazendo a minha comida ainda? Mesmo se eu estar falando com a senhora deixa meu café, deixa minha comida. Aí ela pegou e falou assim, você não tá, eu não tô nem aí se você me ama, se você... Não, é importante é que eu lhe amo como mãe, mas eu não sou obrigada a fazer seus gostos, o que você quer. E assim, é muito importante porque hoje a gente vê crianças de 2 anos que o pai, pela falta de paciência, dá logo um telefone com a galinha pitadinha cantando, né? É isso que a gente mais vê, né? E tá essa questão aí dos filhos cada vez mais achando no direito que pode tudo, quer fazer tudo e é muito complicado, né? De assistir, não ter regra, não ter. Olha, você vai assistir isso, acabou isso, e acabou. Acabou. Não vai mais. É tantos minutos e acabou. Não vai levar para a escola. Não vai... Porque todo mundo vivia sem um celular e agora, homem, acho que tem que ter regra, sabe? Tem que ter limites. Eu tiro pela minha neta aqui. Ô, vovó, eu digo, não, vovó, não pode. Não, não pode. Você não pode. Não. Vamos combinar. Então tá, vamos combinar. É quando a gente mostra que a gente sabe o que está falando, ela tá bom, vovó, tá bom. Então é a gente se posicionar, claro, tudo dentro de uma lógica, né? Respeitando o brincar, respeitando o carinho, não se aproveitando das mídias para ficar de boa também no celular e dar o dele e fica ali, no zap, não sei aonde. E aí a criança vê o exemplo. Não existe. Antes eu dizia que existem várias formas de educar. Uma delas é pelo exemplo. Depois de estudar, meu filho, não é uma das formas, é a única forma. Não adianta eu falar e fazer outra coisa. A única forma da gente educar nossos filhos é pelo exemplo. E nessa questão, já para a gente ir daqui a pouco para a parte espiritual, nessas questões dessa família que a gente vê hoje, porque aquela tradicional precisaria de ajustes para se encaixar no mundo de hoje, né? Mas nessa que está hoje, que não cabe em todo lugar, pelo menos na minha visão, né? Porque tem umas coisas meio troncha com relação a esse conceito de família de hoje. Qual foi maior, o maior valor que a gente perdeu na sua visão? Porque, para te dar um exemplo, antigamente a gente via muito os pais irem para a missa e os filhos irem, né?
Eu sempre fui muito, porque minha mãe me levava para o Juazeiro, Tinha, ia muitas vezes naqueles carros que carrega boi, que era aqueles bancos de madeira, e ela arrumava um cantinho, eu me deitava ali, ia pro Juazeiro, feliz da vida. Hoje os pais vão para as igrejas, para os templos, para o centro espírita, e o filho diz, não vou, não quero ir, e por isso mesmo fica, né? Aí, na sua visão, e, né? qual foi o maior valor, assim, que a gente perdeu, esse pilar que faltou, o que a gente deixou passar? Tem duas palavras que eu poderia assim dizer. Na família tradicional existia o autoritarismo. Aí, com medo do autoritarismo e dos absurdos que a gente sabe, a gente tem heranças aí da violência contra a criança, da violência contra a mulher, a violência doméstica é algo sério, e na minha infância, na minha adolescência, e na adolescência de todos que estão aí, que são mais velhinhos, né? A gente sabe, né? E a gente ainda tem essa herança, né? Mas autoritarismo, não, mas os pais têm que ter autoridade. Não tem autoridade, tem que se posicionar. Isso não é deixar de ser carinhosa, não. E eu não estou dizendo que eu sou a melhor mãe do mundo, não. Eu estou dizendo que a gente não pode perder a autoridade. Tem que ir, vai. Agora, se a pessoa já não quer ir, aí não, deixa ele aí, tá, meu filho, tá. Aí a criança e o adolescente, eles são espertos, eles percebem que você está inseguro, então há uma insegurança dos pais em se posicionar como pai, como líder da família. O pai e a mãe precisam ser líder. Então, eu acho que o que se perdeu foi a polarização de autoritarismo para permissivo. Autoritarismo não, mas autoridade sempre. Muito bom, muito bom. Agora, do lado espiritual, nós ouvimos sempre aquela frase: todo mundo tem a família que merece, ou nasceu na família que merece. Explique isso para nós. Carla Tereza, Olha Carla só. Tereza está esperando. Carla Tereza é sabida, mas eu sei que ela está querendo contribuir. Olha só, ela perguntou até pelos desafios. Os desafios justamente são esses. Olha, minha gente, quando a gente nasce, a gente já vem tudo arrumadinho com quem vai ter que conviver. E aí, em uma das falas, naquela palestra que a gente conversava, eu dizia assim: alguém quer trocar de família? Uma família melhorzinha, né? Não, 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 não. Cada um tem a família que merece. Como é isso? Nós temos gente na família que é bem legal, nós temos gente que é honesta, tem gente que é trambiqueiro, tem gente que é brigão, tem gente que é paciente, tem gente. Nós temos na nossa família todo tipo de gente. E a questão de que a gente tem a família que merece é porque Deus, na sua infinita bondade, nos colocou diante de pessoas diferentes para que a gente possa ajudar aqueles que mais precisam, em sentido de ser bons, em ser melhores, em seguir o caminho do Cristo, e a gente também evoluir, para a gente ser paciente, para a gente ser mais amoroso, eu lembro que numa fala, é, no centro, a gente conversando sobre isso, nas palestras, Deus é tão maravilhoso que não tem aqueles filhos, não é que a gente ame mais, mas não tem aqueles filhos que tem os filhos que são mais fáceis da gente. Eu estou falando filho, mas é qualquer um, irmão, sabe? O parente. Aqueles que a gente tem mais afinidade e tem aqueles que a gente não tem. Então, aqueles que têm mais afinidade, a gente tem que se juntar a eles para juntos ajudar o outro a evoluir. E não porque a gente é o melhor e que a gente não. Nós temos vícios, defeitos, muito. Mas a gente precisa ajudar, se juntar com quem a gente tem afinidade para ajudar aquele outro. Por isso que às vezes tem o ciúme. Ah, só não é mais. Não, a gente tem que estar junto. A gente precisa. O maior desafio, aí vem a pergunta de Carla Tereza. Um dos maiores desafios é a gente conviver com aqueles parentes chatos, com aqueles filhos, sabe, complicados, mas que a gente se responsabilizou na espiritualidade. Deus conta com isso. E aí, às vezes, a gente diz assim: ah, o mundo está horrível.
terrível, o povo tá ruim, é que não tem ninguém que preste, mas o mundo só vai melhorar quando cada um, quem está ouvindo aqui, a Nice, a Carla, a Oscarlina, todo mundo que está ouvindo, Roberto, Marques, quem tiver sua família precisa trabalhar na sua família para que aquelas pessoas da sua família atuem na vida, no mundo, e vai dizer, não, eu vou, a princesa do Roberto Marques, beijo, meu amor, ela vai ser uma menina linda, eticamente correta, porque ela vê o pai ser isso. E aí, cada um fazendo a sua parte, o mundo vai melhorar. Então, a família que temos é para que possamos saber dar o melhor dele, dar o nosso melhor para eles e ajudá-los a atuar como cristãos, para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, o nosso desafio é esse, é suportar aqueles mais chatinhos e se não puder mudar, dê o bom exemplo, faça a prece, sabe? Chegue junto, se não dá para chegar junto, Senhor, vou mentalizar, ajuda essa pessoa e não se afastar. E aí a gente vê muitos exemplos terríveis de pais, sabe, violentos e tal, e a gente não é obrigada a aguentar a violência, mas a ajudar de alguma forma uns aos outros, porque em uma família a gente tem obrigação de fazer com que um ou outro vá se ajudando. Jesus conta com isso. Esse é o grande desafio, independente de religião, seja católica, protestante, espírita, a gente está aqui para servir um ao outro. E a família, minha gente, se a gente não consegue ser bom com quem é da família, a gente vai ser bom para quem? Para quem dá dinheiro? Dinheiro não vai fazer a gente evoluir, não. Vai fazer a gente evoluir é a gente seguir o Cristo. O dinheiro é bom, é joia, mas que não possa comprar valores cristãos, porque com certeza a gente vai ter que prestar conta disso. Não sei se Respondeu. eu respondi. É aquela questão, né, Nice, de o próprio Evangelho fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? E sua justiça, Isso, e tudo vos será isso, acrescentado, né? não sei, com certeza. E quando a gente chegar lá, independente de religião, porque né, a católica pensa de uma forma, o protestante pensa, mas a gente vai prestar conta a Deus. Aí ele vai dizer: o que fizeste dos filhos que lhe dei? O que foi que eu fiz? Então, que a gente possa fazer o melhor, e não é falando, é Onice, fazendo. É Onice, fazendo. e É os fazendo. valores, eles independem da religião, né? Da religião que você segue, né? Isso, você deixou bem claro isso aí. Com certeza. É o Cristo. O Cristo. Aí o Cristo, Onísio, mas quem é do Oriente? Aí tem Mahatma Gandhi, acho que foi Mahatma Gandhi, que disse que o soldado ia prender, ele ia fazer alguma coisa, aí ele, você não faz nada, quem é que te ensina a fazer? Aí ele fez, é esse que você está carregando aí no crucifixo. É ele que me faz apanhar e aguentar. Alguma coisa assim, sabe? Então é o Cristo independente de religião. É a gente seguir o bem. Se a gente fizer o bem. Olha, a gente tem a obrigação de fazer o bem com quem é da nossa família, minha gente. Porque se a gente não faz com a nossa família, a gente vai fazer com quem? Verdade. Jesus espera isso de nós. Ele vai perguntar isso. Vai, com certeza vai perguntar. Agora, a gente faz doidice? Faz, porque a gente ainda é falho, mas a gente reconhece, eita, poxa, eita, fui grossa com fulano, eita, fui tão abusada, eita, eu tava tão sem paciência, eita, me desculpe, meu amor, eu tava tão chata aquele dia. Isso não é feio, não, isso chama-se humildade, reconhecer que a gente faz besteira, mas a gente ter a vontade de seguir o Cristo. Eu acho que é por aí, mais ou menos. Onice, nessa de reconhecer, de ter humildade, reconhecer que também erra. A Isso. gente sempre tem em uma família aquele que a gente sempre fala o outro, né? Aquele irmão difícil, né? Aquele parente difícil. Mas vamos ficar no irmão. Aquele nosso irmão que parece que tem inveja nossa, que parece que não quer que a gente cresça. Mas como a gente identificar, na sua visão, que na maioria das vezes, esse que é difícil somos nós mesmos?
Na verdade, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa. Ah, mas ele está com inveja. Não importa, faça a tua parte, poxa. Não, mas ele tem inveja, ele quer me derrubar. Faça a sua parte. Eu acredito que o amor, ele derruba tudo. Eu vou dar um exemplo que não chega tanto como você falou, mas a minha relação com os irmãos é muito, muito bacana. São dois machistas, tudo apaixonado por mim, olha como eu sou convencida. E aí, eles falam, o que que eu faço? Aí quando eu vejo que não dá para debater, eu oro, eu faço a minha prece e fico na minha. A ponto dele dizer assim, poxa, porque eu já bati muito de frente com o bobo, né? Com o outro, não muito. E aí agora eu calo e faço. Não dá. Não dá para falar, eu oro. E tento ajudar, e tento fazer o meu melhor. E quando eu tô chata, eu digo, eita, hoje eu tô. Aí ele diz, eita, hoje você tá virada, né? Mas eu acredito que é a resiliência mesmo, sabe? Aquele que tem inveja, sei lá, que a gente acha que tem inveja, a gente vai fazer a nossa parte. E quem sabe a gente não reagir, não se igualar nessa sintonia de sentimentos feios, a gente pode ajudar aquela pessoa a perceber. Puxa, eu tento fazer tudo de ruim com aquela mulher não. Meu Deus, um dia vai tocar o coração dela. Eu acredito que é isso. Não sei se eu estou Na certa. relação, na relação do convívio, a gente, então a gente tá na família realmente que a gente Com certeza. merece, não é isso? Mas assim, mas Justamente. assim, Nice, até que ponto, e agora eu vou tocar num ponto assim meio áspero, com relação ao casal, Sim, porque às vezes, de acordo com a doutrina espírita, nós combinamos lá, nós organizamos tudo, olha, vai ser assim, a gente vai, porque às vezes a gente precisa, e o você é difícil, eu também sou, mas a gente vai ter que ficar junto, vai constituir uma família. Mas até que ponto, Nisso, a gente vai continuar com uma relação, um casamento, quando esse casamento já não nos traz felicidade, quando não é mais saudável, até que ponto a gente vai se pegar a essa mensagem espiritual de que nós escolhemos, né, o parceiro, nós combinamos, mas até que ponto a gente vai se apegar, porque às vezes fica sufocado e com certeza pessoas que vão ouvir essa nossa conversa depois podem estar passando por esse problema, né? Até que ponto a gente pode se pegar a essa base espírita que fala sobre isso? a questão é bem delicada o que você está falando. Não sei se eu vou acertar, vou dar minha opinião. Olha só, eu estou no segundo casamento. Cada filho é um pai aqui em casa. João Vitor. Mas olha só, eu acredito o seguinte: é, a gente não tem que estar sofrendo violência, não é? Violência não dá. A gente pode tentar, porque senão vai ter um espaço doentio, sabe? A gente vai ter um espaço insalubre para os nossos filhos. A gente não pode estar de troca-troca. Trocou, não gostou, vai. Eu acho que o casal ele vai ver até que ponto existe um sentimento e até que ponto. Eu vou dar um exemplo do meu primeiro casamento, não vou entrar em detalhes, mas primeiro casamento. Não estava preparada, como eu disse aqui, que no dia do casamento eu queria. Aí tentei, sabe, ainda fiz alguns gostos. Depois eu disse: não, eu vou estudar. E aí, nesse estudo, fui-me embora fazer minha faculdade. Meu menino nasceu com mil problemas. Então, na minha opinião, o casal ele vai ver até que ponto os dois estão bem. Geralmente a mulher ela se anula, mas a mulher ela não pode se anular como pessoa. Ela precisa ter respeito. Quando acaba o respeito a ponto da violência impedir de você ter um espaço saudável para os filhos, aí é quando a relação não tem mais o que continuar. Não sei se eu estou correta, mas é a minha experiência de vida. No segundo casamento é um amor, a paixão, ela é loucura. E aí
mesmo ele tendo algumas atitudes assim e aí eu até digo em palestras que a gente conversa de um relacionamento abusivo que eu não sabia que eu estava vivendo um relacionamento abusivo pelo ciúme do meu segundo casamento, mas eu sentia que ele me amava. Era a insegurança, era o ciúme, e eu comecei a me posicionar como me posicionava na adolescência com meus pais, e comecei a me posicionar e reconhecer que algumas coisas eu teria que me impor. E aí foi quando ele adoeceu. Quando eu vi que não dava, eu digo, epa, se continuar assim eu não vou querer. Então, por muitas vezes eu separei, mas mesmo gostando. Às vezes eu digo, olha, se gosta, tente. Mas aí foi quando ele adoeceu, eu digo, poxa, vou cuidar dele. Entendeu? Então, o que eu diria? Até onde você vai suportar? Na minha opinião, enquanto você amar, enquanto o ambiente do seu lar não for adoecer você e seus filhos. E eu não estou dizendo que é só a mulher que sofre, não. O homem também sofre. Então, até que ponto ele vai ter que aguentar e adoecer? Eu acredito que aí não deve continuar a relação. Mas se ele tinha que cumprir essa missão ô meu irmão, chegou ao limite, então vou ter que voltar em outra encarnação para dar conta. Mas na minha opinião hoje, o ambiente não pode ser insalubre a ponto de adoecer aqueles que estão convivendo. Briga, conflito, vai. Existindo amor, a gente vai tentando ajudar o outro. Quando a gente confunde amor com acomodação, com interesses materiais, que eu estou falando de gente só pobre, não, gente rica também, às vezes é por conta de dinheiro, né? Outros interesses. Então, o amor e a gente avaliar até que ponto esse ambiente está sendo de respeito ou não. Eu acho que é isso. Não sei se eu acertei, mas eu estou falando do meu coração. Eu gostei nisso. E assim, eu queria que você explicasse mais com relação a essa questão do amor. É o que está faltando para que as famílias se unam mais, e é justamente esse ponto que falta na humanidade para que a gente seja melhor. É o amor que o Cristo já tinha falado, né? E tudo. Eu estou falando isso porque eu tenho pessoas próximas, mulheres, e inclusive da minha família. Não vou citar o nome, eu tenho muitas irmãs, então tá tudo certo. Que o marido já não trata mais como esposa. Trata como se fosse um empregado. Você é legal para fazer minhas coisas. A comida tá pronta, a roupa lavada, a casa limpa. Mas não pergunta se tá bem, não tem um carinho, não tem mais contato. É briga constante, é descoberta de traição e tudo isso, mas e aí a gente fica olhando e a gente fica com aquela impaciência aí, vendo, e voltando para a doutrina espírita, a gente fica assim, meu Deus, que provação que ela está passando, e porque ela não desiste, não sai, e às vezes vai ter um espírita, muito espírita, daquele que acha que tudo se resolve, né? E assim, não, você tem que aguentar até o final, porque senão na outra ela vai vir com ele de novo, mas ela está tendo uma vida de sofrimento, tá entendendo isso? É nessa questão, o que é que você tem a falar sobre isso? Que está dentro dessa linha que você estava conversando. Eu digo que eu ainda sou iniciante no Espiritismo, eu tenho muito que estudar, mas eu não acredito que a gente veio para essa encarnação para viver sofrendo. A gente vai a gente pode enfrentar várias dificuldades, mas o lar, ele precisa ser um espaço de respeito. Eu estava falando de amor, mas eu vou até reformular. Primeiro, o respeito. Quando não se tem respeito, não vai amar. Lembra daquela história? A gente não ama quem a gente não respeita. Quando não existe mais o respeito entre uma esposa e um esposo. Isso é respeito na relação sexual, porque a questão da traição, a gente vive numa sociedade machista que o homem dá suas fugidinhas e tal, mas se aquilo você se sente desrespeitada, se quando ele chega em casa, o coração tem repugnância, se quando ele lhe toca, você não quer ver, e isso do homem também, não adianta ficar nessa relação, na minha opinião. E humildemente eu reconheço, se precisa estudar mais a doutrina, mas o que eu conheço até hoje, e tendo o Cristo como modelo, o Cristo fala de amor. Se o espaço é de desrespeito, de sofrimento,
a gente não vai contribuir com um mundo melhor. E a gente tem obrigação, nós somos irmãos, para melhorar esse mundo. E se na minha relação com meu esposo eu estou adoecendo meus filhos, eu não vou ter. E aí a gente vê suicídio, a gente pega crianças que viram os pais espancar suas mães, e eles vão espancar também. A gente vê mulheres, meninas que vê as mães traindo, elas vão trair. Então, é o exemplo. Então, na minha humilde opinião, o Cristo quer que a gente venha para ser feliz e ajudar. Mas se eu adoecer, eu não vou ajudar ninguém, Jackson. Eu doente, eu não vou ter condições de amar, nem de cuidar de quem eu assumir responsabilidade. Então, aquele que não me respeita, ele não está feliz comigo, então ele arruma outro empregado, arruma outra pessoa. Mas eu estou feliz para fazer a minha família feliz. E se aquele cidadão não me respeita, então, em outra encarnação a gente conversa. Mas nessa, para adoecer os filhos que eu assumi, eu realmente acredito que tem que ter limite do respeito e do ambiente, sabe? O respeito, consequentemente, o amor, e o ambiente precisa ser saudável. Porque a família, ela precisa. Não que não tenha conflito, não que a gente vá sabe, vá tentando ajeitar mas se impondo. Eu aprendi com o meu filho, meu Lucas, mãe, a senhora tem que se impor mais com o pai. Ele está doente, mas a senhora precisa se cuidar. E eu aprendi com meu filho, realmente. E às vezes, quando eu tô chato com o geral, eu digo, meu amor, tô tão chato, isso é Anis, mas assim mesmo, às vezes eu também tô. Sabe o que é o limite? Até onde o respeito, se não tem mais respeito, eu sou só empregada, eu sou. Não, 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 não. É melhor que passe para outra encarnação e o mundo ficar melhor do que botar filhos doentes aí no mundo e o mundo cada vez pior. Ô Nice, é assim, a gente sempre acha que a gente dá sempre palpite no problema do outro, né? A resolver, Por isso. resolver o problema do outro é muito fácil para nós. Agora, quando é com a gente. Mas, assim, há uma frase que a gente sempre diz quando vê uma situação dessa: de um caso em que não existe mais uma família, só existe conflito, atrito, doença se instalando, né? Porque ansiedade, depressão, né? Nesse conflito dessas coisas, quando já não existe mais, aí você diz assim uma frase: olhe para você, ame-se primeiro, para depois você, quando você se amar, se você se amasse, você não deixaria a outra pessoa fazer isso com você. E às vezes a gente fala isso e as pessoas entendem que a gente está sendo egoísta, Não, não é? Quando na verdade esse amor próprio não é egoísmo, não é isso? o pé de maçã, ele só vai dar maçã. O pé de laranja só vai dar maçã. Como é que eu vou dar amor se eu não consigo me encontrar? Eu não consigo me fazer respeitar. E eu não estou dizendo que eu sou isso tudo, não, viu? Eu estou na busca. Eu estou na busca. Eu estou na busca para me fazer respeitar também na relação. Isso é uma luta. Mas eu percebo que tem amor, eu percebo que eu me imponho, me respeito. Mas isso é uma luta que a gente tem que travar todos os dias para ajudar o outro. Mas primeiro eu preciso me cuidar. Eu me cuidando, eu vou poder cuidar do outro. Eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Eu penso assim. Nossa amiga Deilza colocou aí: enquanto houver respeito mútuo e enquanto houver amor, tem que ser mútuo. É verdade. É, nessa questão da relação, eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que o maior desafio do ser humano é o desafio de conviver. Basta ver o Cristo, que também teve suas dificuldades lá com Pedro, com Judas, né? Pelo próprio Evangelho a gente Isso. já identifica. O que é que você pensa sobre isso? É realmente o maior desafio nosso como encarnados aqui na Terra? É o de conviver com o outro? Ou é conosco mesmo? A primeira coisa é a gente conviver com o nosso pantin, né? E a gente identificar os Essa pantin que a sua gente tem. A gente colocação tem aí é top. Pantin. as coisas ruins, os pantin que a gente tem. Ó, eu costumo brincar e dizer, ó, a Polícia Federal, Militar, Civil, Florestal, tudo, no cacete, no tiro, os pontinhos que a gente tem. Então, a gente primeiro reconhecer as nossas falhas. Reconhecer que a gente
trabalhando. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é a gente, como é que eu diria, meu Deus? Quer ver? Refaça aí, só para eu voltar ao meu Na raciocínio. questão de que a gente sempre diz assim, eu sempre falo, o maior desafio do ser humano é o desafio de A conviver. convivência. Peguei. Então, olha só. Então, tem hora que a gente não está suportando nem olhar para nossa cara, não é? É difícil. Imagine conviver com o outro. É um desafio, porque às vezes a gente joga a nossa fragilidade, os nossos pontinhos no outro. E é da gente. Então, o que que eu penso? Conviver com o outro não é fácil. Porque aceitar o outro como ele é e ele nos aceitar. Então, eu tenho que abrir mão, às vezes, de alguma coisa e o outro também. Então, a convivência, ela exige da gente uma doação, uma reciprocidade de sentimentos com o outro e tem algo assim que é uma receita, eu diria, de como conviver. Não é fácil, não, mas o Cristo já diz isso. Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Será nisso que o grito que você deu em João Vitor nesse instante, você gostaria de ter levado? Onice, se você tivesse na condição X, você gostaria que fosse assim? Será que fazendo isso, isso lhe faria bem? Então, conviver, e essa dica do Cristo é perfeita. Conviver com o outro é fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. A gente consegue isso não, porque a gente tem todo o pontinho de egoísmo. Mas seria uma boa dica a gente saber conviver. Olhar assim e dizer, eita, fulano é antipático, viu? Vixe, como achar. Aí o que que a gente faz? Mas ela tem isso de bom, ele tem aquilo de bom, você também não tem o seu. Então, sabe, nem tudo levar a ferro e a fogo. Tem coisa que a gente deixa pra lá. Homem, isso vai resolver o quê? Tu vai bater no papai, vai resolver o quê? Tira por menos. Alguns momentos você fale. E falar tudo que sente, mas também é a forma de falar. É a forma de falar. Às vezes a gente é grosseiro sem ter necessidade. A gente pode ser firme, mas a gente não precisa ser violento, ser grosseiro. Rosilene está mandando um cheiro. Beijo, princesa, também. Então é isso. Eu acho que saber conviver com o outro é não levar tudo a ferro e a fogo, perceber que tem coisa que não vale a pena falar, saber como falar com o outro e reconhecer que também você tem falhas. Dessa forma a gente vai sabendo conviver um com o outro. Vai É mais ou tornando, menos isso. vai Que mais? tornando a vida melhor, né? É, Mais esse, leve, né? o quanto a religião, independentemente, a gente sabe que na nossa visão o espiritismo é mais claro, mas respeitando as religiões das outras pessoas que nos assistem, o quanto a religião, ou talvez fazendo a pergunta de uma forma melhor, o quanto trazer Jesus para nossa casa, para o nosso lar, faz diferença nesse convívio. O que foi que mudou na sua vida, no convívio seu, como família, quando você realmente trouxe o Cristo para dentro da sua casa, através de você? Olha só, o Cristo, porque a gente fala, o Cristo, eu vou para a igreja, vou para o centro. Na verdade, a gente está sendo se autoavaliando. Final do dia, que as besteiras que você fez, hein, Nice? Como assim? Olha, se fosse. Aí quando me vem algumas coisas, alguns pontinhos ruins, né? Aí o Cristo ele vai dando dicas maravilhosas. E essa é uma máxima, sabe? Eita, Nice, se Jesus está vendo o que você está pensando, eita, que coisa feia. Então, quando a gente traz o Cristo para nossa casa, ajuda a gente a suportar algumas coisas que dá para suportar, ajuda a gente a se autoavaliar e ajuda a gente a acreditar que tudo vai passar. Tudo vai passar. E quando eu digo tudo vai passar, não é aguentar ser machucada, violentada, humilhada, não. Tudo vai passar porque você vai saber conduzir isso. Como é que eu vou saber conduzir? Veja o exemplo do Cristo, poxa. E o Cristo, ele foi revolucionário na hora que precisava ser revolucionário,
mas ele foi amoroso na hora de ser amoroso e foi resiliente na hora que precisava ser resiliente, porque ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Mas teve a hora que ele se posicionou. Então, na minha opinião, o Cristo, ele é o nosso modelo e guia. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu fiz besteira, eu digo, eita, Jesus, me perdoa, vou ter que refazer isso. Eita, Jesus, me dê força para enfrentar isso. Jesus, me ajude a falar as palavras corretas. Então, primeiro comigo, depois me colocando no lugar do outro e me posicionando. Porque uma das coisas que o Cristo não quer é a omissão. A omissão, o Cristo é contrário, ele nunca foi omisso. Agora, é a forma da gente falar. A gente pode falar tudo, mas às vezes é a forma de falar. E tem pessoas que às vezes a gente fala, não entende. Então, não adianta. Eu aprendi com Lídia Campos, ela falava muito isso, jogar pérolas aos porcos. Tem coisa que adianta a gente insistir. Não. Então, o que a gente vai fazer? Orar por aquela pessoa e quando puder falar, orar por ela, dar o bom. Só porque a gente não. E a gente vai endoidecer? Não, a gente vai fazer o que é possível. E o que a gente não pode fazer, mesmo com toda boa vontade, a gente entrega a Ele, a Deus. Né? E pede para se posicionar, nunca ser omisso. Nunca. Se a gente, com essas palavras que você falou aí, a reflexão que chega na cabeça é que a gente nunca pode mudar o outro. E nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós, né? De como a gente vai reagir, né? A determinada situação. Nossa amiga Deusa colocou aí, muito maravilhosamente, ela colocou que às vezes a nossa escuta também é doente. Nós já escutamos alguma coisa, já fazendo algumas reflexões doentes, né? Escuta, já faz uma interpretação, já se arma e tal. E aí, quantas vezes eu digo, oxe, fulano, como tá falando isso? Eu fico pensando, calma o coração, deixa ver. Às vezes nem é, às vezes a gente que já está antenada com sentimentos feios nossos, e aí a gente até condena. Então, é a questão de tem hora que a gente precisa. Eu preciso muito, eu começo por mim, eu preciso muito escutar. Eu falo muito, então, às vezes, escutar, ponderar e ter o Cristo ali como o nosso guia, ele vai ajudar a gente a perceber, sabe? Que algumas vezes é melhor a gente ficar quietinha, observando e contribuindo na hora que for possível. Eu ia falar alguma coisa, me perdi, mas depois Muito bem. eu volto. Porque vem muita coisa no meu jeito, né? Já estamos indo para as perguntas finais. Meu amor, conselheiro lindo. E a reflexão chega muita coisa, como você fala, na nossa cabeça para a gente perguntar, mas o tempo também é curto. Então, a transformação que o Cristo traz para a nossa família, na sua visão, é esse equilíbrio, né, nisso, de saber dosar a fala, de saber dosar a escuta, né, para que a gente tenha um convívio mais agradável, né? Olha só, se conviver com os diferentes é difícil. Sem o Cristo é impossível. Um lar sem Jesus Cristo como modelo e guia é um lugar insustentável. Independente de Isso eu religião, estou né? falando de independente de religião. E aí os pais, eles sendo referência do Cristo, não importa qual é a religião, os filhos, eles vão seguir e o mundo vai melhorar. Eu sou uma pessoa super otimista, tenho muita esperança. Eu acredito nas pessoas. Agora, sem Jesus Cristo como modelo e guia, não vai ter família que dê jeito, meu irmão. Então, a primeira coisa é levar o Cristo para os seus filhos. É você agir, pelo menos tentar agir. Aí ele vai dizer, poxa, meu pai ou minha mãe, poxa, é mesmo. Eles vão ver pelo exemplo. Agora, sem o Jesus Cristo, tá perdido, viu? O mundo tá perdido. E quem é que vai fazer consertar o mundo? Nós. E cada família com boas atitudes. Ô, Nice, e se a Nice hoje, mãe, advogada, professora, palestrante, vó, essa Nice, É. essa Nice olhando para o espelho, frente a frente, com ela mesma, hoje,
na visão, olhando com relação à família? O que era que a Nice dizia para ela mesma? Nice, não desista, continue, faça, dê o seu melhor, se imponha, exija respeito, mas dê muito amor. E algumas vezes é melhor você ficar quietinha, calada, e que tudo vai passar. E que Jesus está com você nesse Muito bem. E o conselho que você daria para uma mulher que está sofrendo aí com traições, relacionamento difícil, a vida dentro do lar está difícil, não tem relação, não tem contato, o que você diria hoje, como conselho para uma pessoa dessa? Eu e a todas as mulheres que estão escutando agora, primeira coisa que você precisa fazer, se você não fizer por você, faça pelos seus filhos. Faça do seu lar um lugar de respeito e de amor. Se esse lugar não está tendo paz, um mínimo de paz, porque as famílias brigam mesmo, tá igual aquela música, quase com aquela da grande família, né? Essa família é muito unida, arenga, volta. Não, o que eu estou falando é de um espaço onde as pessoas estão adoecendo. Isso não é família. Isso não é família. Nós temos muitas famílias, muitas famílias. Desde a questão da condição financeira lá embaixo, né, sem condições, mas também gente que tem dinheiro, mas que não há o respeito. Se esse espaço, minha querida mulher, está lhe adoecendo, se você vê que você não tem nem condições de ser um bom exemplo para os seus filhos, nem o seu companheiro é um bom exemplo, não vale a pena. Isso não é família. Família é aquele lugar onde a gente aprende com o outro, mas ele não pode ser um lugar que adoece as pessoas. É isso. Então, lute para ser feliz. Claro que vai ter confusão, vai ter arenga, mas, sabe, a gente sabe o limite da falta de respeito e um lugar onde você adoece, onde o seu coração, quando vai para casa, aperta. Ai, meu Deus, não quero ver. Ai, eu estou com... Não dá para viver mais assim. Por isso que nós temos muitos jovens. Hoje aí, estou vendo o professor Helder aqui assistindo. Ele, como conselheiro, ele sabe do que eu estou dizendo, né? Muitas famílias totalmente perdidas, porque, sabe, falta de respeito, a violência, e só vai adoecendo nossos filhos. Então, se você, mulher, se você não faz por você, faça por seus filhos. Nossos filhos merecem um espaço saudável, com bons exemplos de amor, de humildade. E o Cristo, ele é que vai ajudar você a se posicionar em alguns momentos e a amar todas as vezes que for possível. E uma pessoa doente só vai lhe adoecer. Uma laranja podre apodrece todas as outras. Vai adoecer. A gente tem um monte de adolescente aí se automutilando, crianças, meninos querendo se suicidar, é porque está faltando muito amor nesse espaço. É um lugar doente. Não pode. Não dá, tá demais. Verdade. É E o que tira você do sério? injustiça. Injustiça. Muito bem. Não gosto, eu acho. Injustiça, assim, sabe, uma coisa errada é a pessoa dizer, tá, não, gosto não. Não, 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 não. Se outra coisa que me tira do sério é a arrogância. Pode conseguir tudo com isso, vá devagarinho. E agora, a arrogância nisso É a fica prepotência, doente. né? A prepotência, isso. Ui, Hoje hum. nós estamos vivendo numa era do digital, onde as pessoas postam tudo na internet, tudo que faz, e a gente sabe o quanto tem famílias fake, né? Porque só se junta na hora da foto, principalmente agora no Natal, né? Principalmente agora no Natal. Para alguém que quer recuperar a família de volta, que não quer desistir da família, que quer lutar para que a família volte a ser um lar e uma convivência legal. O que fazer hoje, do jeito que as coisas estão? Primeiro é diálogo, é abrir o coração, é dizer, olha, cara, olha, não dá não, eu tô
tô machucada com isso está me incomodando. Agora a forma de falar, mas precisa ser dito. O que precisa ser dito tem que ser dito. Com jeito, com respeito, mas precisa ser falado. Olha, meu filho, isso está errado. Estou muito triste com você, isso não está legal. Agora, se você também não é uma boa referência, você não pode falar. Primeiro você vai olhar para você e ver. E admitir, olha, eu erro nisso, eu preciso consertar, me ajude nisso. Mas é abrir o coração e falar. A gente não vai ficar com isso trancado, não. Isso é que adoece. Então a gente tem que falar com muito jeito, com muito respeito, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. E vamos tentar recuperar. E para recuperar, meu irmão, é Jesus, é Deus, Deus, ó, sabe? Jesus, ele precisa, sabe, tá na família. Então, para recuperar, ter Jesus, independente de religião, católico, protestante, espírita, bota Jesus na sua família e diz, olha, é com Jesus e com Maria Santíssima, que é um exemplo de mulher maravilhosa. Meu irmão, vem cá, vamos conversar. Estou muito, olha, eu quero resgatar minha família, vamos tentar consertar. Isso eu estou falando pai, mãe e filho, né? Os irmãos a gente vai chegar também junto. Mas falar o que está sendo dito, ou o que está sendo, falar o que está sentindo, sabe? Tem que ser falado, porque senão aquilo vai ficando uma bola de neve. Agora, a forma de falar, olha para a Camila, beijo, princesa. Eu acho que é isso. Coloca Jesus, pede Jesus orientação e abre seu coração. Eu fazia isso na escola, digo, minha gente, eu chamava algum professor e dizia, ó, vamos abrir o coração, ó, sentindo isso, não estou gostando disso. E aí no diálogo, e vai. Agora, se você tenta e aquela pessoa não quer, aí é aquilo que eu volto a dizer. Se não está tendo respeito, se posicionar. Ser o Cristo revolucionário na hora que precisa ser. Mas é o diálogo, abrir o coração, saber como conversar, mas falar sempre o que está sentindo. Muito bom. Minha amiga, a conversa está ótima e maravilhosa. A gente ficaria conversando bastante. Tem muito assunto, mas vai ficar para uma próxima. Mas Tá bom. antes queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que chegou agora, que está assistindo, que vai assistir. Pedir também para seguir o nosso perfil aí no Instagram. Todo dia a gente coloca mensagens. Todo dia uma mensagem que vai te trazer uma força, uma inspiração para enfrentar as dificuldades do dia. E toda quarta-feira a gente tem esse encontro aqui, essa live com um convidado, certo? Para finalizar nesse, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais com relação à família e também respondesse para a gente a seguinte questão. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo, são 8 bilhões de pessoas na Terra, essa mensagem ia chegar de algum jeito, de mensagem do WhatsApp, no jornal, no post no Instagram, essa mensagem vai chegar para todo mundo. Qual seria essa mensagem? Olha só, agradecer o espaço. É desafiador, eu adoro desafios. Quando você disse, oxe, Maria, eu vou falar como? Não é palestra, não, isso é conversa, então vamos conversar. Então, queria agradecer a oportunidade, sabe? Dizer que faz a gente refletir. Quando a gente está falando, a gente também está aprendendo. Então, quero agradecer a oportunidade, dar um beijo para todo mundo que tá participando e dizer, minha gente, tudo que a gente foi escolhido para estar na nossa família, essa família que a gente tem um compromisso de dar o melhor, mas sempre com a questão de família precisa ter o respeito, né? E o que eu diria, sabe, que eu queria deixar para todo mundo da Terra, do planeta Terra. Minha gente, a gente sem Jesus Cristo, a gente não é nada. E não é falar. Jesus é maravilhoso, isso é óbvio. A gente precisa ser um representante de Jesus ou de qualquer outra, quem é de outras religiões que não é cristã. Mas a gente precisa ser como é que eu diria? Um ponto de luz, um ponto de amor, um ponto do bem. Se a gente fizer isso, a gente vai ser feliz, porque quando a gente faz o bem, dá uma alegria dentro do nosso coração. E quando a gente pensa coisa ruim, faz coisa, sabe, que é do mal, a gente se sente péssimo. Pensem nisso.
quando a gente faz o bem nos traz felicidade. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que fazer o bem. E fazer o bem primeiro para a gente, porque aí a gente vai espalhar o bem. Se a gente entender, se a gente está doente, a gente não vai espalhar o bem. Por isso que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Então, fazer o bem, primeiramente para a gente, depois para aqueles que estão mais próximos da nossa família. E fazer o bem é fazer todos crescerem. Eu crescer com aquele com quem eu convivo. E não é passando a mão, é dizendo a verdade e reconhecer também nossos erros. Fazer o bem a nós, primeiramente, para que a gente possa espalhar o bem para quem está perto da gente. E se a gente fizer só isso, o mundo vai ser melhor. Muito bem. Minha amiga, eu queria agradecer, foi maravilhoso. A energia é fantástica. A gente já sabia que porque você transmite essa energia. E veja só, é tão forte que não é só presencial, né? A gente está aqui distante, né? Usando a internet, mas essa energia com certeza passa para as pessoas que nos escutam. A gente fica muito feliz pela sua presença aqui. Vamos marcar outras vezes para outras conversas e com certeza vai dar certo. Fico muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite. Muito agradecido. Queria que você finalizasse com a prece por todos nós. Então, vamos lá. Amado Jesus, nesse momento te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em sintonia na busca da nossa evolução, para que possamos ser dignos, Senhor Jesus, da nossa vida, da nossa família. Nos fortalece, Senhor Jesus, a mim, a minha família e a todos aqueles que estão neste momento em prece, para que suas famílias recebam toda a sua luz e todo o seu amor. Que assim seja. Obrigado, minha amiga. Fica com Deus. Deus abençoa. Vamos nos encontrar em breve. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.